Hoje eu vou explicar para você como a religião cristã é responsável por ter criado muitos tipos de preconceitos com a bruxaria. Então, se caso você quiser saber, acompanhe esse vídeo. Olá para todo mundo que me acompanha, eu sou o Bruxo do Nordeste, né? Esse é meu canal do YouTube, onde eu passo para vocês dicas espirituais, dicas de feitiço, leituras de baralho e outras coisas voltadas a isso. Esse título é uma coisa bem chamativa, acredito que tanto eu como você também, né, tem esse pensamento de que realmente é uma coisa bem chamativa, mas vamos conversar sobre esse assunto. Vamos lá. É necessário que a gente entenda o porquê de a bruxaria e as práticas de magia terem essa questão desse preconceito todo, por que que existe tanta essa falta de respeito com essas práticas. E essa falta de respeito existe desde muito tempo. Vamos lá explicar é, periodicamente. Vamos lá. O que acontece? Eu já tinha postado um vídeo desse, tá? Eu já tinha postado um vídeo desse nas minhas redes sociais, em vídeos curtos falando sobre, porém eu decidi trazer para contexto de YouTube para poder ter um conteúdo como esse. Porque eu acho que, como canal de bruxaria, é necessário que seja falado sobre esse tipo de tema. Então vamos lá. Desde muito tempo, né, principalmente na época da Inquisição, né, a questão que as pessoas cristãs estavam tentando divulgar a religião delas, né, fazendo com que tivesse novos convertidos e novos praticantes. O que acontece dentro desse meio? As pessoas que eram praticantes dessa religião acabaram causando certos tipos de preconceitos e perseguições com pessoas que não eram dessa prática. Ou seja, o que a gente tira disso? Pessoas que eram pagãs ou então de religiões de matriz africana ou então outras práticas religiosas foram sim perseguidas e as suas divindades e entidades foram demonizadas. Vamos lá. Uma coisa que vocês podem acabar percebendo é que muitas datas cristãs que são oficiais, como por exemplo Páscoa e Natal, são perto de datas comemorativas pagãs. Porque o que acontece dentro de um campo histórico? Eles estavam tentando fazer com que os pagãos se acostumassem com essa nova religião, entende? Com o cristianismo. Então, para poder fazer com que eles se acostumassem, eles criaram datas comemorativas perto uma da outra. Por exemplo, vocês já pararam para poder pensar do porquê que existe a questão daquela árvore de Natal no Natal? A árvore de Natal não é vinda de religião cristã, mas é vinda das práticas pagãs. Porque já tinha isso. Além disso, vocês podem acabar percebendo que dentro dessa religião ela tem uma prática de comportamento de pegar algumas coisas e alguns traços de várias outras culturas para poder formar a sua. Como, por exemplo, árvore de Natal, questão de igrejas evangélicas, onde acho que é pentecostal, né? Que tem essa questão de ficar girando, rodando, entendeu? Esse tipo de coisa é vinda até mesmo de práticas de giras. Pois é. Então, assim, gente, não é uma coisa de hoje, entende? Além do fato de que eles criaram uma demonização das divindades dessas pessoas. Ou seja, por exemplo, vamos falar sobre divindades que têm uma questão de traços animalescos junto com traços humanos. Por exemplo, vamos dizer que a divindade tem um chifre de cervo. Então, se ela possui um chifre, automaticamente naquela época foi se criado, não, mas é que é um demônio, uma coisa do tipo, dentro da especificação cristã, sem nenhum tipo de embasamento, entendeu? Ou seja, estavam demonizando as práticas deles. Entende? Assim como, por exemplo, os indígenas. Os indígenas do nosso Brasil já tinham as suas práticas, seja de religiosas ou não. Eles já tinham as suas práticas de espiritualidade, para poder cuidar da sua espiritualidade. Porém, eles foram forçados a entrar em uma outra religião e as suas crenças foram demonizadas, entende? O que aconteceu com outras práticas também. Por isso que é normal que você veja que alguns protetores espirituais e mentores espirituais dentro de práticas de matriz africana sejam demonizadas, mas não porque necessariamente são demônios, mas sim porque é uma questão histórica que aconteceu há muito tempo.
Entende? Então, o que acontece? A maneira como se divulga essa religião e a maneira como se prega sobre ela não é numa maneira falando sobre livre-arbítrio, mas sim a partir do medo. Muitas pessoas acabam cultuando a imagem de Jesus, Deus, Espírito Santo, não porque de fato acreditam naquilo, mas pelo medo que têm de sofrer as consequências. Porque o livre-arbítrio não existe. Entende? Porque assim, do que adianta ter um livre-arbítrio que é assim, se você não for da nossa religião, você queimará no fogo do inferno. Não adianta se caso você for uma pessoa que tem um caráter bom, que você tem uma personalidade legal, que você ajuda o próximo. Se você não for cristão, você vai morrer no fogo do inferno. E pronto, e acabou. Sem mais e nem menos, sem pôr e nem tirar. Assim como, por exemplo, comer camarão, como colocar certos tipos de tecidos, misturar tecidos, também não pode. Entende? Então, assim, basicamente as pessoas dessa prática, elas têm mania de ficarem pegando aquilo que convém para poder fazer o seu argumento dar certo. Entende? É uma coisa que acredito que nós, que somos da espiritualidade, sabemos disso. Tá, eles ignoram vários tipos de versículos para poderem dar convencimento ao próprio. Entende? Inclusive, não existe essa coisa de livre-arbítrio. Não existe isso de livre-arbítrio dentro da religião cristã. Se você for uma pessoa boa, mas se você não for cristão, você vai sofrer as consequências. Então, assim, as consequências não são boas. Então, assim, ou você fica bem, ou você é obrigado a estar dentro dela, ou se caso você estiver fora dela, você se ferra. Então não tem essa questão de livre-arbítrio. Ou você vai ou você vai. Então é um convite gentil para que você não morra no fogo do inferno, né? Uma maneira bem fofinha de se dizer. Bom, além do fato de que a palavra bruxa, né, acredito que ela foi iniciada, ela só existe com relação quando apareceu a questão da Inquisição, porque assim, essa palavra não existia. Por isso que existem muitas pessoas que são dentro da prática de magia que não gostam de ser chamadas de bruxas. As pessoas, tem muitas que gostam de ser chamadas apenas de feiticeiros e feiticeiras, porque a palavra bruxa automaticamente vai ser ligada com algo muito pejorativo criado por eles. Porém, com o passar do tempo, essa palavra teve a sua ressignificação para uma pessoa que é praticante da magia, que tem as suas crenças e tudo mais, entendeu? Então essa palavra foi ressignificada. Porém, tem muitas pessoas que não gostam de ser chamadas de bruxas e bruxos, porque essa palavra pode sim ser considerada ofensiva dependendo da pessoa, tá? Não é para todo mundo, mas depende da pessoa, tá bom? Além disso, muitos conhecimentos foram esquecidos graças a essas questões de fanatismo religioso, entendeu? Não é a primeira vez que a gente vê na história esse tipo de coisa acontecendo. Além disso, o nosso livro das sombras, né? O livro que a gente coloca os nossos conhecimentos, foi dado também um pouquinho nessa época, inclusive, tá, gente? Foi dado um pouco nessa época também. Deram-se muitos nomes, entende? Além disso, pessoas também foram mortas naquela época por conta de fanatismo religioso, entende? Então, assim, é uma religião que possui uma certa complicação em suas escrituras. As suas escrituras são um pouco, digamos que assim, fora de época. Porque tem muitas coisas que ficam um pouco sem noção se você parar para analisar hoje em dia. Não poder comer certos tipos de coisas, não poder misturar tecidos e coisas do tipo, seria a mesma coisa daquelas práticas, acho que do islamismo, onde as mulheres precisam ter uma necessidade de poder se esconder, onde elas não podem se mostrar, mas os homens podem, ou seja, elas necessitam passar por algum tipo de dificuldade, passar por um calor todo para poder estar seguindo uma certa religião. Entende? Então, assim, só de você ver, você sabe que aquilo ali não tá certo. Porque deixa de ser cultura e vira restrição. Entende? Porque, por exemplo, se uma mulher dessa decidir parar de usar isso, olha a maneira como é que ela vai ser vista dentro daquela região dela. Pois é. Ou seja, sempre tem uma questão de machismo. Sempre existiu, gente, uma questão de uma visão machista sobre as mulheres, principalmente com coisas de religião, dizendo que elas são mais questões de inferiores e intuitivas, enquanto os homens são fortes e vão para a batalha, né? São homens que provêm. Isso é uma visão que há muito tempo é feita. Então não é uma coisa de hoje, gente. Então por que eu estou gravando esse vídeo? Porque assim, gente, existem muitas pessoas dentro da bruxaria
que se dizem cristãs. Bruxas de direita e bruxas cristãs. Porém, o que acontece, gente? Não tem como você ser bruxa e você ser cristã. Não tem como você praticar uma prática de magia que literalmente vai contra tudo aquilo que você acredita. Uma prática que discrimina você. Entende? Além disso, uma prática que desrespeita você. Desrespeita o conhecimento que você teve que ter para poder você se denominar bruxa. Entende? Porque você não nasce bruxa de um dia para o outro. Você tem que aí estudar, sentar sua bunda na cadeira. Por exemplo, eu era de uma prática cristã. Eu nasci na igreja. Na verdade, não tive escolhas de poder ser uma pessoa cristã, porque eu já nasci dentro daquele meio, com uma fixação muito religiosa de que era isso, isso e isso. Porém, com o passar do tempo, eu fui começando a ter lógica. Entende? E aí é aquela coisa, inclusive aquele meme muito engraçado. Como é que você ousa trazer lógica à casa de Deus? E aí, quando eu comecei a pensar com a cabeça de fato, e não pensar apenas em um medo de uma divindade que possa chegar a existir, aí que eu saí da religião. Entende? E aí eu comecei a praticar minha espiritualidade porque eu já sabia que eu tinha uma certa espiritualidade, entende? Eu já sabia que eu tinha um tipo de acesso espiritual, porque depois disso, né, depois que eu entrei na bruxaria, né, eu descobri que eu era clarividente, entende? Mas até descobrir isso, nossa, demorou muito tempo. Demorou muito, 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 muito tempo até eu me descobrir como uma pessoa que tem essa capacidade, entendeu? De poder ver as coisas que pessoas normais não veem. E é uma coisa que, assim, quando eu era mais novo, me deixava bem ansioso, bem com medo. Mas agora que eu tenho essa questão desse conhecimento diário que eu vou indo atrás, aí a gente não tem esse medo grandioso de uma coisa assim extrema, entende? A questão é que a gente tem medo de coisas novas, entende? E a gente muitas vezes não tem psicológico correto. Então, muitas vezes a gente fica um pouco noiado com essas coisas. Mas é isso, né? Esse é o vídeo que eu trago para vocês, falando um pouco sobre o porquê que essa prática religiosa ela tem essa questão dessa problematização e o porquê que tem todas essas questões em específico. Então, é um vídeo informativo para vocês e é um vídeo que eu gostaria de trazer esse conhecimento para vocês aqui no meu canal do YouTube. Então é isso. Fico feliz de ter trazido esse vídeo aqui e espero que vocês entendam esse conhecimento e vocês consigam entender um pouco do que é necessário, né, já saber para que vocês entrem dentro da prática. Então, é isso, gente. Muito obrigado por terem participado desse vídeo, por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e deixem a curtida.